Olá, graça e paz, boa noite a todos vocês aí que daqui a pouco vão estar entrando, não é? Deus abençoe a sua vida de uma forma muito poderosa. Uma honra muito grande podermos mais uma segunda-feira, não é? Estarmos aí falando com pessoas preciosas, pessoas que Deus tem modificado a história. Eu tenho certeza assim que Deus vai transformar a tua vida no nome de Jesus. Quero mandar um beijo para a Sofia, a Rô, que já estão aí ligadinhas, já estão nos assistindo. Deus abençoe. Sofia ontem esteve aqui na igreja vestida de princesa, toda linda. Quero mandar um beijo também já para o meu filho, Samuel Papadópoli Gregório, que já está nos assistindo. Deus abençoe você, Samuel. Samuel PKXD 41. Não é? Quem quiser depois aí pode acessar o canal de Samuel, Samuel Papadópoli Gregório. Você pode se inscrever no canal dele. Samuel faz uns vídeos aí do PKXD, faz uns vídeos da Bíblia, né? Ele falando da Bíblia, é bem legal. Você pode estar aí juntamente aí adicionando ele, tá bom? Deus abençoe Denise, nossa prima. Uma boa noite para você. Deus abençoe, que o Senhor Jesus possa fortalecê-la. Em nome de Jesus. Você também. Eu vou dar hoje eu vou falar a agenda, nossa agenda, não é para esse mês aqui inteiro, para você poder nos acompanhar. Nós vamos ter algo poderoso. Eu vou começar então falando da nossa agenda e logo depois eu vou ler uma palavra aqui para todos vocês. Amém? Bem, então hoje nós vamos estar falando aí com a doutora Andréa Souza Dubovic, não é? Muito preciosa a história, nós vamos aí conhecer um pouquinho do que Deus vai falar. Na segunda-feira que vem, queridos, nós vamos ter conosco o pastor Tiago Carvalho. Ele é um pastor do Rio de Janeiro, ele é um homem que Deus libertou ele é um ex-pai de santo, ele é um ex-homossexual, hoje é um pastor, um homem de Deus, um cara casado, uma história que vai te surpreender. Você vai ficar, meu irmão, ansioso para ouvir a história do pastor Tiago. Vai ser algo muito poderoso, muito poderoso. No dia 24 de agosto, nós vamos ter um bate-papo também com o pastor Leonardo Carvalho. Também Leonardo Carvalho, filho do pastor Otto Teixeira de Carvalho e a pastora Tânia Tereza, não é? Esse pastor vai estar falando um pouquinho conosco também a respeito de como foi a sua infância. O Léo é meu parceiro do Silk, meu amigo, né? Nós temos tido a oportunidade aí de ver Deus fazendo coisas grandes. A Gabi está grávida, não é? Daqui a um pouco de tempo, já estará chegando aí mais um carvalho aí para que o nome de Deus venha a ser glorificado e exaltado. E no dia 31 de agosto, o último dia de agosto, nós vamos encerrar, meu irmão, com um homem aleluiado. Pensa num cara top. Pastor Gerson Rodrigues, não é? Pastor da Comunidade Batista Maanaim. Vai ser uma honra. Nós vamos descobrir. Quem quiser fazer pergunta para o pastor Gerson, já pode mandar aí já aqui na live aqui. Eu vou anotar para que nós possamos fazer. De repente você tem alguma curiosidade, não é? A gente faz as perguntas, você pode estar mandando no meu WhatsApp, quem tem, quem não tem, manda por aí mesmo, pelo Facebook, tá bom? Vai ser uma bênção, meu irmão. Então, assim, esse mês aqui nós estamos com pessoas tops, vai ser muito boa, né? Vai ser algo assim maravilhoso, maravilhoso. Tem sido assim, né, muito profundo. Nós iniciamos com o pastor Francisco, aí já vemos com a Andréa, e daí para frente, meu irmão, vai ser só gente top. Eu quero compartilhar com você um texto desculpa. Pai Senhor, pastora Cléo, pastor Francisco Schmitz, Deus abençoe vocês. Olha, o pastor Francisco, aleluiado. Pensa num cara bom, meu irmão, ganhador de gente, ganhando muita gente para Jesus. Deus abençoe você e a sua amada esposa. Eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra no livro de Ruth e o seu capítulo 1, que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome sobre a terra,
pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Ao Cauã. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma de sua mãe, para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filho para que vos fossem por maridos? Tornai minhas filhas, ide-vos embora, porque já sou muito velha. Muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse um marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grande? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, minhas filhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe, nem me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte que me separar de ti. Então nós vemos um texto onde Rute, não é, e Noemi, elas fazem uma aliança da parte do Senhor, aonde elas têm uma escolha de voltarem à vida que elas tinham antigamente, de cultuarem aos seus deuses, ou elas adorarem a esse Deus poderoso que nós servimos hoje, é o mesmo Deus. E a decisão de uma delas, não é? A decisão de Rute é a seguinte: eu vou voltar com você, Noemi, eu quero voltar. O seu Deus vai ser o meu Deus. O seu Senhor vai ser o meu Senhor. E essa decisão é uma decisão muito firme na vida de uma pessoa. Não é você abandonar toda a sua história, seu passado, as coisas que você fez, porque você conhece um Deus que pode transformar a sua história. E no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar a respeito disso, né? Nós temos falado a respeito disso. Testemunho de pessoas que têm abandonado as suas vidas, que têm abandonado tudo aquilo que elas acreditavam, por acreditar em um Deus vivo, por acreditar em um Deus que transforma vidas. E nessa noite está com ela, não é? Com a nossa querida irmã Andréa Souza Dubovic, que daqui a pouquinho vai estar aí na tela com você. Já chegou? Boa noite, Andréa. Boa noite, a paz. Tudo bem com você, a paz? Tudo bem? Tá tremendo? Tô não. Que é isso? Você tinha que Tô estar mais tomando um tranquilo que eu chazinho, para ó. falar, ué. Vamos fazer uma propaganda desse chá do Rick aí, não é?
Um isso aí é chá que top. tranquiliza. Chá é É. bom. Diminui o nível de Aham. ansiedade, emagrece. Ah, então eu vou tomar ele. Eu preciso ficar menos ansioso e mais magro. Bem Isso, mais então magro. toma. Ele tem carreta disso aí, porque pra mim acho que só carreta para poder ficar magro, que só um saquinho de chá não vai resolver, não. Se nem a nutricionista da casa tá dando jeito, né? Eles falam que é o seguinte, que casa de ferreiro espeta de pau, não é? Eu não sei. A Cris, você acredita que a Cris já marcou até uma nutricionista para mim uma vez? Ela falou, vou te Meu, levar numa nutricionista. Eu falei assim, meu, mas nem você de casa. Eu falei assim, não tá dando, não dá. Mas eu creio assim que Deus vai fazer uma boa obra na minha vida. Eu estou tomando posse. eu também Depois eu vou creio. marcar uma terapia, né? Se você tiver uma psicóloga que possa me indicar, eu Para vou fazer uma indicar, terapia aí, quem sabe? tá ótimo. Tudo bem com a senhora, dona? Bem, você está sendo vista lá de Joinville, não é? Tem nossos irmãos pastor Francisco, a nossa irmã pastora Cléo estão te assistindo. Eu acho que agora são os lugares mais longe. O Eric do Bovic, né, está dizendo aí arrasa mãe. Ó que chique. Para quem O não Eric sabe, que né, me meu irmão, ajudou o Eric aqui, né? é o filho da Andréia. E ele é o seguinte, ele tem um canal, Eric Super Mix, no YouTube. Você pode acessar o canal dele. Você pode se inscrever. Ele tem uns canais lá sobre jogos, umas dicas. No TikTok, ele é campeão do TikTok. Muito bom, meu irmão. Então é o seguinte, segue 80 esse mil garoto aí. seguidores. Olha aí, 80 mil seguidores no TikTok, né? É, o Eric arrasa. Amém, que bênção. Mas vamos lá, Eu vamos quero falar um dizer pouquinho da que, Andréa. Eu vou. Ah, antes eu quero dizer que é um privilégio, que eu almejava muito por este dia, né? E eu já conheço algumas pessoas lá de Joinville, principalmente, de você ouvir falar, e a minha gratidão já por vocês estarem aqui. amém. Sejam todos bem-vindos. Olha, eu falei assim, né? Nós conversamos um pouquinho antes com a Andréia hoje, né? Porque ela estava um pouco ansiosa, gente. E aí ela falou que ela ligou para a mãe dela para perguntar a seguinte coisa: mãe, como é que eu era quando criança, tal, né? E aí a mãe dela falou que ela não era muito bagunceira. Ela falou assim: ah, mãe, ô filha, você era muito tranquila, tal, né? Aí eu falei assim: ó, graças a Deus que a Adriana vai participar da nossa live, porque senão o pessoal ia querer fazer um altarzinho para Andréia, né? Ia querer fazer ela de santa. Eu falei assim: ainda bem que a gente tem a Adriana para desmanchar essa história aí. Olha, santa não, mas a chata da família com certeza eu era, né? Será? Vamos Aquela que ver. não Então, queria, que não olha, deixava ninguém fazer coisas erradas. olha só, a Andréia, gente, para quem não sabe, eu vou falar aqui a idade dela. Pode? Claro. A Andréia faz aniversário em maio, dia 18 de maio. Ela nasceu no ano. Só 18 de maio, vai. Não vamos falar quantos anos ela tem, não. Quanto tempo que você já Próximo ao está seu? casada? É perto, né? Eu sou 2 anos mais velho que você. Eu tenho 29, você deve ter 27, Então, exatamente. Olha aí. não Ó, é? até isso Deus faz, ó. Deixa a gente mais Pô. jovem. Você tem quanto tempo de casamento? Entre casamento e o tempo que você está com o senhor Rick? Quanto tempo? Tá, eu conheci o Rick no dia 20 de novembro de 1990. Foi quando nós começamos a namorar. Nós casamos em 97. Então, faltam aí só 2 anos, né, para fazer os 25. Mas de convivência, nós já temos aí nossos 30 anos, né? Meu Deus, hein? Tem gente que não consegue fazer 30 anos de idade, você já dá 30 anos casada já quase com o Rick. 23 de casamento, Exatamente. Oi? 7 de namoro. 7 de namoro. E aí nós nos casamos. Eu me Muitas lembro que quando. experiências. Aham. Eu me lembro que quando nós éramos mais novos, o Rick era o menino mais bonito da Coab 5, né?
Nossa, agora nós vamos começar, né? A falar da época do menudo, né? Ele parecia o Robin também, O Rick era muito o Rick Martin. disputado, né? Mas Deus reservou ele para mim. Que bom, não é? E tem algumas Glória a coisas que eu já Deus. disse para Adriana para ela não entrar em detalhes. Ah, é? Não, Adriana, não escuta tua irmã. Odeia, é o seguinte, para quem não conhece a Andréia, fala um pouquinho aí, quem é a Andréia, sua formação. Então, eu sou a Andréa de Souza do Bovic, né? Depois que eu me casei, eu tenho 43 anos. Do nosso casamento, nós temos dois filhos, que é o Eric, de 15 anos, e temos a Lorena, de 7 anos, né? Nós Lorena vamos falar aí um PKXD, pouco. parceira do Samuel. É verdade. A Lorena é aquela que movimenta a família, e nós vamos falar aí um pouco da nossa experiência enquanto família. Enquanto profissional, eu me formei no ano de 2001, então também já tem aí bastante tempo, né, de formação. Eu engrenei, saí do ensino médio, eu já sabia que eu queria psicologia, que eu também quero reservar um tempinho para falar a respeito disso. E de lá para cá é o meu propósito de vida. E aí vamos falar um pouquinho da nossa infância, né? Vamos? Vai lá. Então, eu sou a filha mais velha de um casamento do seu Alcides, da dona Olívia. Com a minha mãe, eu sou a filha mais velha, tem a Adriana e a Aline. Eu tenho outros irmãos, né? Mais quatro irmãos que são por parte de pai. E a minha família, a formação da minha família, Fabiano, é uma família assim muito unida. O meu pai, ele sempre foi caminhoneiro, mesmo antes de eu nascer. Então, a minha mãe, que sempre cuidou de tudo e de nós três, né, na casa. E como era, assim, um tanto sozinhas, né, nós tínhamos uma experiência familiar ou parental bem, como é que eu posso dizer, bem unida, né? Nós ficávamos muito tempo juntos, lembra, Fá? Então, assim, entre Aham. primos, com os avós, com os tios, né? Isso eles foram pessoas muito participantes das nossas vidas, né? Isso era muito bom. Para minha base, para minha formação, essa união de família foi essencial. Aham. Depois, quando eu faço 11 anos, os meus pais se separam, né? As minhas irmãs menores. Aos 13, eu fui ajudar na casa, comecei a trabalhar, né? Então, eu quero dizer que com essa separação, eu já me senti precisando ficar mais próxima da minha mãe, me sentindo até um pouco responsável, né? No que se referia à casa ou às minhas irmãs. Mas eu já comecei a Antes, só trabalhar. interrompendo um pouquinho, antes dessa separação dos seus pais, houve uma separação da família, porque o teu pai foi para o Maranhão, né? Foi para o estado do Maranhão, levou vocês e nós ficamos sem vocês. Na verdade, eu conheço alguns estados, né? Eu já morei no Pernambuco, depois eu fui para Rondônia, né? Rondônia. Depois voltamos para São Paulo. O meu pai, ele migrava muito, né? E aí já veio a época escolar, a minha mãe não podia mais estar fazendo tantas mudanças, né? E o lugar que ele foi para o Maranhão era um lugar assim com uma infraestrutura ainda muito precária, tanto para a área da saúde quanto para o ensino. E aí a minha mãe resolveu assentar acampamento, eu falo, né? Não dava mais para ficar mudando. E foi aí que houve um período de separação. O meu pai sempre fez viagens muito longas, mas depois que ele precisou e começou a montar, estabelecer outros campos de trabalho no Maranhão, foi onde nós vimos assim muito mais a ausência dele. Vivemos esse período. Então, Certo. eu tinha um pai que ele se fazia muito presente quando chegava. A linguagem de amor dele, eu falo que era a provisão, né? Saber que nós estávamos bem, mas por outro lado, a convivência nos fez muita falta.
É isso aí. Essa ia ser uma das perguntas, né? Como era ser criada sendo uma moça, sendo uma menina, sem a presença de um homem, né? Hoje você formada na psicologia, você entende que essa quebra da paternidade, do vínculo familiar na vida de uma criança, tanto sendo menino como menina, isso traz um problema muito sério, não no indivíduo criança, mas no indivíduo adulto, não é? É isso que vai formar Sim. nesse indivíduo, uma pessoa insegura, uma pessoa que não consegue resolver muitas coisas, porque não teve a figura de um pai, não é? Para algumas escolhas da sua vida. Sim, Fabiano, eu não tinha, isso me fazia muita falta enquanto criança, a apresentação do Dia dos Pais na escola, ou meu aniversário, ou o pai é aquela figura que ele é a figura de liderança e de segurança da casa, né? Então, assim, embora minha mãe tentasse desempenhar esse papel e ela era muito presente, mas faltava sim, né? Em alguns momentos a gente queria apresentar o pai ou dizer eu vou ter o pai que vai me defender, né? E como bem Verdade. você disse, faz muita falta. As pessoas às vezes costumam generalizar em dizer que a mãe é muito importante na criação dos filhos ou que ela é essencial. Não, eu não considero os tanto para mãe quanto para o pai, né? Para que o desenvolvimento psíquico e também das crenças dessa criança sejam bem estruturadas e fortalecidas, que vai ser esse adulto futuro, né? Eu separei aqui para a gente poder falar de alguns aspectos, algumas dificuldades que eu percebi só depois, na juventude ou na vida adulta, do quanto me fez falta um sentimento de rejeição, né? Foram depois, futuramente, a falta de um exemplo, né, de um marido e eu começar a querer tomar conta e fazer situações, ou ser uma mulher controladora, ser uma mulher que às vezes colocava em dúvida a, a idoneidade do meu marido, né? Que era uma pessoa honesta, mas que eu duvidava por conta das minhas experiências passadas, Uhum. né? Interrompendo só um pouquinho, a Denise está perguntando como que era o relacionamento entre nós dois, Fabiana e André, como primos, como é que era o nosso relacionamento? Ah, Eu era era muito quietinho, bom, viu, gente. Rê? Eu me lembro assim, como eu comecei a namorar cedo, eu comecei a trabalhar cedo, a nossa fase de convivência, o período maior foi bem na infância mesmo, né, Fá? Mas o Fabiano, para Uhum. mim, ele era muito marcante no sentido de que ele me ensinava a fazer as capuchetas, ele era aquele primo que ele tinha umas ideias assim muito criativas do tal de esconde-esconde, ninguém achava ele. Às vezes ele queria enrolar a gente para colocar dentro de guarda-roupa, ou queria que a gente se escondesse dentro de uma Brasília que o tio tinha, lembra? E eu falava assim, jamais que eu Aham. vou estar nesses lugares perigosos. E aí depois a gente cresce e a gente até se encontra muitas vezes, mas aí o Rick também já estava, né? Participando dessa fase das nossas vidas, né? Já, já sim. O Então, Rick, ele fez parte, né, da nossa história e assim, na verdade eu fiz parte da história de vocês, né, em um determinado momento, mas assim, Deus é, ele foi muito, muito, muito bondoso com você, não é? E falando na questão desse momento, tá, você já chegou na parte que você estava envolvida com o Rick, como que era a questão das crenças, das religiões da família? então, aos 13 anos eu conheci o Rick, né? O Richard, que nós chamamos de Rick, e eu conversei com a minha mãe, né? Eu disse para ela que nós iríamos namorar. A princípio, como o meu pai, nós não víamos, né? Não tínhamos tanta frequência.
para ele no início não foi dito. Eu tive uma infância que a base da religião, porém não havia uma prática dessa religião, era a católica, né? Eu fui batizada, eu fiz a crisma, eu, eu me casei na igreja católica, né? A família do meu marido também, eles tinham essa criação católica, mas não existia uma prática. E Era uns aí católicos desviados. então, eram os católicos que não entendia de Bíblia, né? Que não mantinha essa intimidade que hoje eu conheço, né? Com Deus. Amém. E E aí aí conta um pouquinho, aí você começou a namorar. nós começamos a namorar com 13 anos, ainda muito jovem, né? E é claro que com 17 nós tivemos aí uma ruptura de namoro, depois voltamos, já reatamos próximo dos 19 anos, e aos 20 anos nós já decidimos e optamos pelo casamento. Eu já fazia faculdade, então no início não foi muito fácil, mas a minha mãe sempre fala uma frase assim, Fabiano, que o Rick ele só não tem o diploma da psicologia, né? Mas ele acompanhou toda a minha vida. E eu, aquela namorada controladora que eu te falei que era, eu estudava e o Rick ficava deitado na cama ouvindo eu falar ou eu fazer os meus trabalhos, né? Então, ele participou muito da minha vida. Nós decidimos casar porque já tinha 7 anos. A minha mãe, o Richard já ficava muito mais presente na minha casa do que na casa dele. E aí a minha mãe disse assim: e aí, né? Vai sair ou não vai sair, né, Fabiano? Ou sai casamento ou sai erro do casamento, né? Então, antes do casamento. E nós decidimos casar. E foi assim, essa primeira parte da nossa vida. Que bênção, glória a Deus. E como é que foi o aspecto do casamento? Porque até então você ainda não havia se convertido, não é? Como é que foi Não, o casamento? A pessoa formada em psicologia, extremamente mandona, organizada, não é? Detentora de um poder, querendo controlar, controladora. Como é que foi esse começo de casamento com todas essas atribuições que elas não deveriam ser da mulher, né? Na verdade, a mulher ela deve ser, na verdade, não que deveria, mas ela deve ser aquela que auxilia, aquela que ajuda, como diz a Bíblia, não é? A mulher ela foi constituída por Deus para ser uma ajudadora idônea. E como que foi o teu casamento? Porque lá no princípio você não tinha a figura de um pai para ver como é que funcionava a estrutura de um casamento, e agora você com 20 anos de idade, extremamente nova, sem a figura do pai, se casa. Como é que foi o casamento? exatamente. Eu me lembro, Fabiana, assim, que nos os primeiros anos de casado, e até o primeiro ano mesmo, quando jovem, nós nos casamos com aquela expectativa, né, que vai ser tudo lindo, maravilhoso, e porque eu já namorava o Richard há 7 anos que eu já conhecia tudo, né? Mas o primeiro ano foi assim, dizendo a verdade, terrível, porque eu era mandona, nós morávamos, não era perto dos nossos pais, não tão perto, né? E nós almejávamos muito que chegasse a sexta-feira para já começar a arrumar as coisas para no sábado ir para casa dos nossos pais, né? Então, eu trabalhava, eu estudava e eu dava ordens para o Rick, né, de o que ele tinha que fazer na casa, coisas desse tipo, né? Não foi fácil. Eu não sabia cozinhar, eu não fui muito preparada para essa questão, porque eu nunca gostei muito, como eu te falei, eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, uma coisa muito interessante, tomara que a Adriana não responda sobre isso, eu nunca gostei muito de arrumação de casa. Então, eu comprava a minha irmã. A minha mãe separava os cômodos da casa e eu dizia para ela: bom, como eu trabalho, você faz as minhas coisas, ela cozinhava e eu pagava a minha irmã. Então, eu não me preparei também para essa parte da casa, né? Aquilo que eu pensava a respeito de casamento, na verdade, era totalmente distorcido, né? E aí também tive, né, pouco tempo, 11 anos só, de ver a convivência do que eram marido e mulher. Eu me lembro, assim, da minha mãe cuidar muito bem, administrar muito bem as coisas do meu pai, cuidar dele, respeitá-lo,
mas tudo isso, quando foi para o meu casamento, foi muito difícil, né? Eu não deixava que o Richard fosse o líder da casa, né? Eu não era uma esposa de forma nenhuma submissa e nem sábia. Quando chegou no meu quinto ano de casamento, o Richard, e não tínhamos maturidade, né? O Richard chega e diz para mim: olha, não tá dando certo, eu tô me sentindo muito sufocado, né? Eu tô distante da convivência de pessoas que eu gosto, de amigos. Na verdade, eu me lembro até de uma frase que era assim: eu tenho vontade às vezes de comprar uma calça e eu tenho que te pedir para comprar essa calça. Então, eu não é essa vida de casamento que eu quero para mim. E aí foi, né? E trazendo tudo isso para os dias de hoje, Fabiano, para quem às vezes não, para quem não tem a prática de fé e de conhecimento bíblico que hoje nós temos, a Aham. sociedade, ela nos induz e nos estimula de que as mulheres, elas sejam aquelas que dão conta de tudo, né? Então, eu trabalhava durante o dia, eu estudava à noite, trabalhava de final de semana também, né? Então, eu não aceitava que algumas coisas fossem impostas para mim. E isso é um erro, né? Eu fazia coisas que se eu pedisse e ele não fizesse na hora, eu ia e fazia por ele, para mostrar que eu podia, que eu não precisava tanto dele assim. Era totalmente errado, né? Aham. E aí o E Richard, aí? né, acaba o casamento nesse quinto ano, né? E foi quando eu decidi, eu falei, não, mas eu não volto para casa, olha como eu era, né? Mas eu não volto para casa da minha mãe, né? Eu vou permanecer aqui na minha casa, tudo. Aí Deus foi lá e tirou meu emprego também. Então, então, naquele momento, não tinha o marido, não tinha o emprego, né? Mas assim, não tinha ele todos os dias, mas ele ainda assim era muito participante. Ele mantinha a casa, né? E aí o Fabiano, naquela época ainda não era pastor, né? Mas ele vem até mim, ele foi até a minha casa, ele pediu para ouvir o que estava acontecendo, né? E ele me mostrou algumas questões que precisavam ser mudadas, né? Daquilo que eu tinha como parâmetro de casamento ou de mulher. E ele me diz assim se eu queria conhecer Jesus. E eu falei, mas eu já conheço Jesus, né? Ele falou, não, agora você não vai só conhecer de ouvir falar. Não sei se você lembra desse dia, né, Fabiano? Eu Aham. agora quero te apresentar um Jesus que você tenha relacionamento com ele. Porque como é que a gente diz que conhece alguém se você não conhece, né, a palavra dele, os ensinamentos dele? E naquele dia, aliás, uma visita depois, só um minutinho. Eric, pega para mim o carregador, por favor. E um outro dia, a missionária Raimunda, na época, né, te acompanha, me faz uma outra visita, conversa comigo a respeito dos meus erros, aonde eu precisava acertar, e eu aceito Jesus na minha vida, né? E de lá para cá foi um tempo de ensinamento, foi um tempo assim de ser quebrada, rasgada, né? E aí o Richard, quase um ano depois, nós começamos a nos aproximar de novo, uma reaproximação. Nós voltamos, né? Reatamos esse casamento. E aí o que acontece? O Richard diz assim para mim: ah, mas eu não quero você crente, não. Assim, você não vai mais me acompanhar nas coisas que eu gosto, né? Coisas desse tipo. E na verdade, Fabiano, eu sempre fui assim, ó, eu sempre fui muito quieta. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, né? Mas eu acompanhava muito o Richard nos futebols, né? Aonde ele estava, eu estava junto. Eu sempre me divirto em ver as pessoas se divertindo. Eu não sou aquela participante ativa, né? Aham. Mas eu também fui muito bem aconselhada, orientada, né, em como fazer, em como me manter em oração para que o meu esposo fosse ganho também para Jesus, né? E aí começou a nossa jornada.
Eu me lembro de uma vez que eu fui na tua casa, você morava ali ainda na Coab 5, e o Rick ele tava nesse processo ainda, né? E aí nós fomos fazer uma visita para você, eu e a Cris. E aí quando você veio nos receber na porta, você falou assim: "Pelo amor de Deus, não fala de Jesus pro Rick, porque ele está extremamente revoltado com a igreja". Eu falei assim: "Não, beleza, pode deixar, nós não vamos falar". E quando eu vi o Rick, falei: "Rick, você ainda vai ser um obreiro lá na minha igreja, rapaz, que bênção, tal". E aí eu dei um abraço nele, não foi? Ele recebeu super bem aquilo ali, assim. Eu creio assim que existem momentos da nossa vida que É, às vezes o nosso cuidado impede o agir de Deus através de outras sim, formas, né? De outras pessoas. sim, com certeza. E hoje, Eu e hoje como é que o senhor Richard Dubovic está? Hoje meu marido é uma bênção, né? Hoje meu esposo, ele é um ótimo exemplo para os meus filhos, né? Hoje ele é o meu parceiro, meu companheiro, tudo nós fazemos juntos. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida que ele tem e com Cristo, sabe? O Richard, não sei se você lembra, Fabiana, assim, ó, mesmo antes do batismo, o Rick, ele me acompanhou muito tempo, ele ia comigo para a igreja, mas ele tinha um pensamento assim, enquanto eu não deixar algumas coisas, algumas vivências, e principalmente assim, de depois do futebol, parar, beber um pouco, ele achava que ele ainda não podia servir a Cristo, né? Que ele já tinha que ir depois que ele tivesse abandonado essas práticas, né? Mas não, então ele andou comigo, né, muitos anos ao meu lado, mas ele marcou algumas vezes o batismo dele, mas o Richard, ele tem uma coisa que eu tenho muito orgulho dele, ele não tem vergonha de falar para ninguém de Jesus. Aham. Mesmo ainda iniciante, e aquela época ele gravou um CD que tinha só de louvores, né, um Eu monte ia falar agora. de Aham. CDs, e ele saiu distribuindo para todo mundo que ele conhecia, todo mundo do time, sabe? Então, assim, ele tem isso nele, né? Ele fala para todo mundo, ele não se envergonha do evangelho e nunca teve. Que legal. Então, hoje eu tenho muito, muito orgulho dele. Amor e orgulho. Que benção. E quem manda na casa hoje? Hoje quem manda na casa é o Richard. Porque quando eu Ah, tento, é? ele vai lá e levanta assim a voz um pouco, assim, aquela voz mais assim, não vem não. Para quem não conhece o Rick, ele é um cara que se você olhar no rosto do Rick, ele é a calmaria em pessoa. Então, assim, eu fico É, tentando imaginar como é que é o Rick bravo. Até hoje eu não consegui ver. Nem quando eu não era crente, ele não era crente, eu não conseguia ver. Hoje eu consigo ver menos ainda, né? Porque hoje, com a presença do Espírito Santo, fica mais difícil ficar bravo, né? Então, meu Deus, que bênção, Rick. Parabéns. Ele está nos acompanhando aí, que o Senhor possa abençoar a tua vida. A Adelaide, ela fez uma pergunta, não é? Sobre o nosso tema. O nosso tema, ele é homens que Deus transformou a história ou transformou a vida. E quando eu falo homens, eu falo no gênero humano, não é? Na humanidade. Nós vamos mudar o tema, nós vamos colocar homens e mulheres, né? A pedido até mesmo uma orientação que a Denise nos deu, e eu vou mudar esse tema no próximo: homens e mulheres que Deus transformou a história, para que fique mais bacana. E ela perguntou o seguinte: você acha que essa transformação, ela acontece por quando a pessoa ela tem que vir pela dor ou por amor? Como é que é? Você acha que a pessoa, por exemplo, se entregar a Jesus, acho que é isso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a pergunta dela. Mas ela fala a respeito, a Adriana ainda colocou aqui, respondeu, deixa eu ver. É que é muita pergunta, não dá para acompanhar todos. Deixa eu ver. Aqui, ó. assim, Pensando no eu tema de penso. hoje, sobre homens que Deus transformou a vida, vocês enxergam que isso acontece mais pelo amor ou pela dor? Eu penso que cada um tem uma experiência, né? A minha experiência foi sim pela dor, mas porque eu não tive antes uma maturidade. Eu tinha uma maturidade ou eu tinha uma experiência que era relacionada à psicologia, né? Aham. Mas as minhas crenças, devido às minhas experiências, eram crenças limitantes.
não eram, não eram crenças que hoje eu consigo unir, tá? Daquilo que eu me vejo enquanto pessoa, enquanto psicóloga, com a minha prática de fé. Porque, como eu Aham. disse, né, a sociedade hoje é uma sociedade que coloca a mulher num patamar que exige muito de nós, né? E nós deixamos de ser mulher. É a mulher que tem que fazer as coisas tudo na casa, é a mulher que vai ao mercado sozinha, que vai à feira sozinha, que troca a luz, que troca o chuveiro. Então, assim, eu já fui essa mulher porque eu achava que eu tinha que ser. Isso era, para exemplificar, era uma crença. Eu sempre vi a minha mãe fazer e acontecer, né? Ou pela difícil experiência que eu tive, eu me tornei uma mulher muito desconfiada. Eu sempre tive medo da rejeição. Então, esse medo fez com que eu atraísse isso para mim. Então, eu não penso que seja só pela dor, não. Eu penso que hoje, com a minha experiência, eu aconselho casais que isso precisa ser, sabe o quê? Precisa ser cultivado, que o que você puder fazer, um aconselhamento de casal, uma terapia para casal, na sua igreja, seja ela qual for, né, se envolver, porque todas as igrejas, muitas delas têm, né, algumas orientações, que esse casal, eles sejam aconselhados, orientados, porque só entre os dois nós temos mecanismos de defesas que muitas vezes de autodefesas que nós só atacamos o outro, nós só enxergamos erros Aham. num no outro, né? Mas nós não Sim. reconhecemos as nossas dificuldades. Então, quando chega um psicólogo, um profissional, ou quando chega um amparo da igreja e nos mostra o valor da família, o que cada um precisa mudar, o conceito de realmente o companheirismo do casamento, então, isso é essencial, né? Não só pela dor, é que a minha foi pela dor. Na verdade, Adelaide, respondendo para você, eu acredito que o meu processo também veio pela dor, né? Porque ele assim, ele acontece quando a minha mãe morre, ela morre em 99, e aí eu passo do dia 29 de outubro, o dia que ela morre, até o dia 31 de dezembro bebendo e usando drogas, cheirando cocaína. Então, assim, quando chega no dia 31, eu decidi que eu não queria mais beber, porque o Espírito Santo começou já a mover na minha vida. E aí, daquele dia 31 de dezembro de 99 até hoje, eu nunca mais na minha vida bebi. Eu me converto no ano seguinte, não é? Aceito Jesus como meu Senhor, mas com uma dor profunda, né, da perda. O sentimento que você falou a respeito da rejeição, que você atraiu isso para você, ele se deve também muito à questão da falta da paternidade. Porque a falta da Sim, paternidade cria isso no indivíduo quando criança. Ele olha para o pai e fala assim: poxa, por que as outras crianças têm pai e eu não? Então, assim, esse espírito, na verdade, né, a psicologia chama de rejeição. Nós, como trabalhamos com libertação, sabemos que isso é um espírito que age por trás das crianças, das pessoas e dos adultos. Então, assim, quando uma pessoa ela sofre essa ruptura no relacionamento familiar dela, e esse espírito de rejeição entra nessa criança, isso em qualquer momento da vida da pessoa que aconteça, que alguém diga um não para ela, na cabeça dela ela está sendo rejeitada. Ela fala: ninguém me ama, sim. ninguém gosta de mim, ninguém me entende. Quando na verdade É você uma disse crença bem, como de é que se. desvalor, né? Aham. Quando na verdade a pessoa ela precisa fazer o quê? Procurar de fato uma ajuda, psicólogo, ou ela procurar, se ela já estiver em uma igreja, procurar o auxílio dos pastores. Hoje nós temos muitas igrejas, não é, que trabalham com aconselhamento. Nós, por exemplo, na nossa igreja, nós estamos atendendo muitos pastores de fora, não é, da igreja, pelo fato de trabalharmos com libertação. Muitos casais de pastores têm nos procurado, nós temos trabalhado muito, muito ajudando pessoas e crendo nessa reconstrução. Nós trabalhamos reconstruindo valores que foram perdidos na infância, desconstruindo ideias Sim, que é. elas engessaram essa pessoa. Porque lembra, Fabiano, que inicialmente eu disse assim que o primeiro ano do meu casamento foi difícil porque eu me casei e não estava preparada para tudo aquilo que eu ia viver. Eu tinha dificuldades, eu não acertava nem o tempero que o Richard gostava.
Mas depois eu demorei 7 anos para ter o meu primeiro filho, porque eu estudava e, né, e eu priorizei isso. Quando o Eric chegou nas nossas vidas, foi uma outra fase de adaptação. Então, assim, nós passamos por fases, né? Porque eu vivia para Aham. O Richard para mim, aí veio o primeiro filho. De repente, assim, o Richard ainda queria passear, ainda queria viver algumas coisas que eu falava, ei, ó, agora tem um neném aqui, não dá mais para ser até de madrugada. Então, e aí depois vem os desafios, né, da adolescência dos filhos, e é muito bom quando nós temos, eu sempre falo, uma terceira pessoa, né? Essa terceira pessoa é Cristo, eu considero isso muito importante, que é o que hoje Aham. valoriza a família. Eu nunca tive dúvida, Fabiano. Isso foi uma das coisas que Jesus transformou a minha vida. Foi assim, eu quis Jesus para minha vida, eu nunca mais voltei atrás. E eu coloquei Glória a na Deus. minha cabeça, eu já orava e eu falava assim, eu quero o meu marido assim, Deus. E eu falava para Deus como é que eu queria, sabe? Se eu te disser que foi fácil, não foi. Foram anos aguardando pela minha bênção, né? Mas eu insisti, eu persisti, porque eu tinha certeza que era daquela forma que Deus ia fazer na vida da minha família. Amém. E Eu para acho, eu isso acho tiveram isso muito, pessoas muito que cuidaram de importante. nós, né? Que cuidaram de mim, Aham. que depois também cuidou dele, né? E que até hoje, quando nós precisamos, nós temos a quem recorrer. Aham. Muito bem. Eu acho assim que. Eu acho não, eu passei também alguns processos no meu casamento, né? Por exemplo, eu casei em 2010. Quando eu casei, a Cris, ela era uma mulher exatamente assim, autoritária. Hoje não, hoje eu doutrinei a Cris, gente. A Cris hoje é uma belezura, é uma mansidão, não é? A Cris, ela tá doutrinada. Eu até ensinei o pastor Francisco lá em Joinville, eu falei assim, pastorzão, quando você vê a Cris andando de calça, é que ela foi pro sistema de doutrina. Não é? Quando ela tá de saia, ela tá bleiana, tá toda. Agora, quando ela quer lembrar de como que era, eu trato de uma forma diferente, né? Brincadeira, mas eu ensinei assim, a Cris me tratou muito, porque eu tinha um pensamento de como seria a vida, a gente dentro da igreja achava, vai ser assim, e você casa e vê que não é nada daquele jeito, não é? E no meu primeiro ano de casamento, a Cris, ela falava assim, vai embora, é... desculpa, Cadê o seu ela dizia assim, vai chazinho? embora. Então, eu esqueci de pegar. E eu estou na igreja, eu não estou em casa. Se eu tivesse em casa, a Cris já teria levado para mim uma aguinha com gás. Ela cuida muito bem de mim. Mas esse primeiro ano foi muito complicado. Nós brigávamos, ela falava assim: vai embora, vai embora. E não sei o quê. Até que um dia eu fui. Um dia eu saí de casa, fui até a casa do meu pai. Cheguei lá, comecei a jantar junto com o meu pai. Que acabou a janta, meu pai olhou e falou assim, eu vou dormir, né? Eu falei, beleza, então eu vou ficar aqui assistindo. Ele fica, aqui não, falou assim, pode ir embora para tua casa, vai resolver a tua vida com a tua mulher, vai dormir na cama Que lá no bom. pé dela, vai dormir dentro do teu quarto, porque a minha vida acabou por conta dessas coisas que eu fiz, porque eu dormi fora de casa. Então, assim, é muito importante, eu acredito, quando um pai ele dá uma orientação e ele não apoia a decisão errada do filho. Por exemplo, o filho casou, lógico que é assim, existem casos e casos. Se é uma menina que ela apanha do marido, né, existem situações. Você não vai Sim, mandar de volta porque ela pode até morrer, tem que denunciar o cara. Né? claro. Não é porque você está dentro da igreja que você vai ficar vivendo uma vida de maluco, não tem como. Mas assim, dentro de um contexto geral, qual é o conselho? Você tem que lutar pelo teu casamento. Você não pode Sim, abandonar. No livro de Mateus, ele fala o quê? Deixará o homem pai e mãe, Mateus 18:5. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa e serão dois numa só carne. E aquilo que uniu Deus não separe o homem. Não é? Então, assim, o propósito de Deus na tua vida e na do Rick era exatamente esse, de Deus uni-los, porque hoje você iria desfrutar da bênção, não é? Era como se fosse a terra prometida, Deus falou assim, ó, tá vendo a terra, Tô? Tem gigante lá dentro, desbrava, mata o gigante, porque a terra é tua, e aí cabe a exatamente. você, não é querer ou E, não. e eu ainda vou te contar uma coisa, né? Eu me lembro muito bem Conta. de uma das minhas, da minha discipuladora.
me ajudar em oração e ela dizia assim: Andréa, diga para Deus, apressa-te, Deus, porque eu não quero viver o melhor do meu casamento só na velhice. Eu quero Não desfrutar disso é? tudo ainda na minha mocidade. Eu lembro É disso. isso A aí. Gleice, se ela estiver Glória a aí nos Deus. ouvindo, ela me ensinava inclusive isso, né? Então, Amém. de glorificar chegou, graças a Deus. Glória a Deus. E você também trabalhou usando a ferramenta da psicologia na igreja, não é? Na comunidade Batista Manaim, você trabalhava no RPV, no recuperando vidas, não é? Era Isso, um trabalho, na verdade não era, mas é um trabalho que existe na comunidade Batista Manaim, que trata as pessoas que têm dependência, né? Química, alcoólicas ou dependências emocionais. É um trabalho muito sim. bacana que acontece na igreja. É um trabalho assim maravilhoso, né? É um trabalho de amparo, não somente aos adictos, né, ou às dependências de forma geral, mas era um trabalho assim, de amparo às famílias, e era esse o meu papel, né? Nós preparávamos essas famílias que tinham os seus esposos ou filhos que estavam internados, né? Mas, como bem você disse, não era só para isso, né? O Aham. RPV era também para tratar as nossas feridas emocionais, né? Os nossos traumas. E foi. Eu sou muito grata por aquele tempo. Eu aprendi muito com aquelas pessoas, com cada experiência, Fabiano, sabe? Em ver o quanto a trajetória, a experiência de cada pessoa leva a desencadear, né? A esses problemas todos que nós vemos hoje, né? Alguns partirem para as drogas, outro para o alcoolismo, outro para outras áreas que afetam a família de forma geral, né? Mas eu Aham. via o quanto isso, o quanto a experiência, o quanto as frustrações, os traumas na vida dessas pessoas refletiam depois na fase adulta, que os impedia Aham. e dificultava de acreditar verdadeiramente, de manter um relacionamento de confiança com Deus. Então, realmente esse é um trabalho assim que eu guardo aqui no meu coração. A questão, né, voltando um pouco ainda na questão, por exemplo, da paternidade, separação de pais, nós vemos o quanto isso também tem provocado adultos fracos, né? E eu digo fraco não fraco psicologicamente, que muitas vezes, né, essa falta da paternidade, a falta do casamento, de terem um convívio entre pais e mães, tem levado muitos ao suicídio. Eu não sei se você Sim, tem acompanhado, mas o ano passado, por exemplo, nós tivemos muitos casos de pastores que se suicidaram. Isso aconteceu muito dentro da igreja, não é? Nós, pelo lado da libertação, nós conseguimos entender o que tem por trás de um espírito de suicídio, não é? Então, assim, eu vou falar bem rápido e você fala um pouquinho sobre o suicídio de uma forma técnica. Temos que uma pessoa na sua família, né? Como na minha família, por exemplo, a minha mãe tentou suicídio, o meu pai, ele praticou aborto. Eu tive um tio, o Jaime, que ele era irmão do meu pai, ele morreu com 20 e poucos anos. Então, assim, tinha um histórico de morte na minha família, né? Tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, que nós não conseguíamos entender. Morte prematura, por exemplo. A minha mãe morreu com 47 ou 48 anos de idade. Os meus tios, alguns morreram muito cedo. E quando eu comecei a trabalhar com libertação, eu aprendi uma coisa, que o derramamento de sangue não é quando a pessoa comete abortos ou assassinatos ou algumas outras coisas ligadas, não é, aos seus antepassados, isso recai sobre a vida das pessoas. Então, assim, nós vemos quando eu olho para um pastor, para uma pessoa de dentro da igreja, que ela comete um suicídio, por exemplo, nós conseguimos identificar e quando você vai mapear essa família, você encontra essas lacunas. Lógico que a nossa orientação pastoral, quando uma pessoa, a primeira coisa quando uma pessoa fala assim, olha, eu estou pensando em suicídio. A primeira coisa que a gente faz, alertar alguém próximo a ela e pedir que procure uhum, um acompanhamento médico, não é? Porque, por exemplo, eu não sou psicólogo formado. O nosso atendimento, o nosso conhecimento, ele é baseado
naquilo que nós vivemos na igreja. E através da libertação nós temos um conhecimento um pouco maior, mas nós encaminhamos. Então, assim, qual a tua visão a respeito desse distúrbio, dessa ideia da pessoa que ela começa a ter uma depressão, até ela cometer o suicídio, até ela ter o gatilho e cometer de fato esse caso, fazer isso? Então, Fabiano, para psicologia, a pessoa é. Primeiro que ela começa com sintomas depressivos. E muitas Aham, vezes esses sintomas, eles não são levados em consideração pelas pessoas. Hoje em dia até ficou um pouco banal dizer assim, eu estou depressivo, né? aham, Mas é por isso que o autoconhecimento, ele é muito importante, para que a pessoa saiba, assim, a respeito da sua base genética, da sua constituição familiar, do próprio ambiente que ela vive, né? O quanto isso, de repente, pode desencadear um processo depressivo. Por que que hoje nós estamos vendo tantos jovens cometendo suicídio, né? E de forma abrupta, que nós ficamos assim muito assustados pela baixa tolerância à frustração. aham, Mas trazendo para a depressão, para o aspecto depressivo, qual é o pensamento do depressivo? Uma pessoa que ele não vê futuro, ele não tem uma perspectiva, né? Um positivismo, ele está ali tão sem energia, né? Psiquicamente ele está tão adoecido, ele está tão pessimista, que na verdade ele não é que ele queira morrer, até provocar dor nas pessoas, ele quer se livrar da dor. Ele quer muitas vezes, eu escuto essa fala de alguns pacientes, assim, eu quero que a minha família pare de sofrer comigo. E olha só, nesse nível e nessa intensidade de dor, ele não vê outra saída, porque ele não consegue, por ele mesmo ele não consegue. Unindo a psicologia com a nossa prática de fé, o que são esses pensamentos, né, que eu chamo de pensamentos distorcidos ou pensamentos negativos, como as pessoas chamam, e que a nossa prática de fé diz o quê? Que essa mente ela está tão fragilizada, ela não tem força, né, em Deus, ela não tem esperança em Deus, dela se sentir amada, apoiada, fortalecida, e esses pensamentos, a única forma que ela encontra é de muitas vezes tirar a própria vida dela. aham. Em psicologia, nós chamamos também do grupo de apoio. Quando eu começo a perceber, ou quando esse paciente ele dá algum sinal, nem precisa falar assim de querer morrer, mas de desvalorização da vida, de que para ele não vai ter mais jeito, ele não encontra mais, né, nenhuma possibilidade, o sigilo de atendimento ele precisa ser quebrado e ele é quebrado. Eu Aham. entro em contato com aquilo que eu chamo que é o grupo de apoio, geralmente alguém da família, Sim. enquanto eu sinalizo ele, isso não é feito escondido, não, tá? Ele é sinalizado, olha, nós vamos quebrar o sigilo, e quando se fala em quebra de sigilo, não é contar aquilo que se é falado no setting terapêutico, tá? Nós, além dos nossos encontros, que normalmente acontece semanal, mas que a sua família possa te apoiar, estar mais presente, pessoas que você queiram da sua convivência, para que sejam, assim, de certa forma, protegedores, né, desses pensamentos também. E aí, Andréa, penso assim, se essa pessoa tem um grupo de apoio, que é profissional, que é familiar, que são de amigos confiáveis e principalmente do que? De Deus, Fabiano. Nós temos aí Aham. algumas pesquisas, isso é científico, né? Algumas pesquisas Sim. que diz que quando nós temos uma prática de fé, quando nós temos uma crença, não é sobre o assunto, mas olha só o que aconteceu agora com o nosso isolamento na pandemia, onde nós não podíamos frequentar as nossas igrejas. As pessoas ficaram muito mais vulneráveis. Por quê? Aham. Porque o frequentar a igreja para nós tem um simbolismo, tem uma importância essa prática muito grande, né? Então, Andréa, quando eu tenho oportunidade e quando acaba a nossa terapia, de dizer para essa pessoa: você precisa de uma fé, você Aham. precisa acreditar que além de você, também existe alguém, né, que pode te ajudar.
Sim, com certeza. Eu acredito que muitas vezes também a pressão da sociedade sobre o indivíduo, sem entender a causa que o leva a ter esse pensamento negativo sobre si mesmo, acaba muito ajudando, né? Nos Estados Unidos nós temos tem um pastor, eu não vou me lembrar o nome dele agora, foi um caso que foi notificado na imprensa. O pai dele havia falecido e a igreja se reuniu e achou que o filho deveria fazer a vez do pai, ele deveria assumir a igreja. Mas o cara não havia sido preparado para ser o pastor titular da igreja, porque assim é uma Olha só. responsabilidade muito grande, não é? Sim, E aí ele havia passado por uma cirurgia que não tinha dado certo, e aí ele precisava fazer uma nova cirurgia, e ele estava com muito medo de morrer nessa cirurgia. E aí começou aquele negócio lá de que agora você tem que fazer, o teu pai você tem que ser melhor do que o teu pai. Então ele estava no processo de recuperação de uma cirurgia que havia sido muito séria para ele, para a saúde dele, e a cobrança de uma igreja inteira dizendo que ele tinha que ser como o pai. Então assim, não tem como comparar o filho com o pai. O trabalho de uma não. pessoa que já está desenvolvendo, por exemplo, eu pastoreio há quase 17 anos. Então, assim, se você pegar um pastor hoje mais novo do que eu, ele pode ser muito excelente, ele pode ser muito bom, melhor do que eu, e eu espero que ele seja, mas ele não vai conseguir ter a experiência e a visão que eu tenho de hoje, de tanto tempo Sim, pastorear. E o fim desse rapaz, qual foi? Ele suicidou. Ele não aguentou a pressão e ele tirou a vida. Ele falou assim: olha, eu não quero mais viver porque eu não escolhi ser pastor dessa forma, eu não escolhi isso para mim. Então, assim, muitas pessoas elas acabam de fato subtraindo a sua vida, não é? Exatamente por isso, por não enfrentarem. E eu volto a dizer, porque lá na sua infância lhe faltou alguma coisa. Então, dentro do campo de libertação, por exemplo, uma pessoa ela pode se suicidar por falta de perdão. Ela não perdoa, ela não consegue liberar um perdão de fato, e aquilo amargura tanto a vida dela, trava tanto a vida dela, que ela não consegue deslanchar, ela não consegue romper com a vida dela. Ela olha e se sente limitada a ponto como você disse, de o fim de tudo é romper. Eu vou tirar minha vida e vou resolver o problema rápido, não é? Pelo menos ninguém sofre meu e mais. da minha família, né? E É, você falou dessa pressão, e muitas vezes, Fabiana, essa pressão ela começa dentro das nossas casas. Nós temos que tomar aham, muito cuidado quando algumas coisas, quando eu falo das crenças que são formadas a partir das experiências, que as crianças ouvem, né? Então, de repente, eu vou citar só um exemplo, né? Ah, o filho do pastor tem que ser assim, ou futuramente ele vai ser o pastor que vai me substituir. E muitas vezes nós vamos gerando essa cobrança na cabeça da pessoa. E isso mesmo. isso é a comparação entre um e outro. Imagino que essa pessoa não pensava em ser igual ou melhor que o pai. Né? Hoje, o que eu percebo, Fabiano, é que assim, é muito triste nós falarmos em um país, né, que é o país assim que tem o maior índice de diagnóstico de depressão e ansiedade da América Latina, que aumentou muito mais agora com essa pandemia, que vai precisar muito do auxílio de profissionais. Por quê? Aham, Porque nós somos pessoas que não somos preparados emocionalmente, psiquicamente, para sermos. aham. Nós somos preparados, sabe como? Assim, seja forte, as coisas não podem te abater. Ah, você é homem, não chora, você é quem precisa ser o provedor da casa. E nós não somos preparados para viver emoções, viver situações, aceitar que muitas vezes essas experiências ou que os seus planos que não deram certo são experiências para que você vivencie coisas melhores no futuro, porque nós estamos sempre Sim, sendo cobrados. o tempo todo, Isso é né? muito triste, né? Eu costumo, um outro aspecto que nós como igreja tratamos, não é? É quando as pessoas querem se separar e eles falam assim, olha, eu quero me separar, porque nós não damos mais certo. Tem até uma história engraçada de uns 30 anos atrás, o meu pai tinha um amigo chamado Fausto e ele foi se separar da esposa que chamava Dene. E aí, naquela época, você tinha que entrar na sala do juiz para poder falar se você conhecia o casal e tal, né? E aí o juiz chamou o meu pai e falou assim, seu Jair, o senhor conhece o Fausto? É dele? Conheço.
E por que que eles querem separar? Porque ela é muito ciumenta, tal, ela é brava, tal, não sei o que, aí beleza. Aí chamaram o Washington, lembra do Washington, que era o sócio do meu pai? Lembro, lembro. Quando o juiz chamou o Washington, falou assim para ele assim, né? Seu Washington, o senhor conhece o Fausto e a Dani há muito tempo? Conheço mais de 20 anos e tal. E por que que eles querem se separar? Ele falou assim, porque ela é muito ciumenta, tal, né? E começou a falar. E o juiz olhou e falou bem assim, me mostra uma mulher que não é ciumenta. E aí o Washington falou assim, eu não, se eu achar eu vou ficar para mim, eu vou mostrar para o senhor. Então assim, nós vemos nós vemos, queridos, parece cômico, mas é uma coisa muito séria. O divórcio na vida de uma pessoa é a forma mais rápida de resolver o problema do homem e da mulher. E geralmente, assim, de quem escolhe o divórcio. Ele não tem coragem de enfrentar aquele problema e vencer aquele problema. Ele não pensa no filho, ele não pensa na mulher, ele não pensa em nada. Ele só pensa no quê? Eu preciso resolver o problema. Como eu separo? E aí vira uma coisa muito pior, porque às vezes o custo Vira. de vida é mais barato dentro de casa do que divorciado, né? Porque divorciada Sim. mulher é brava. Mulher divorciada, pelo amor de Deus, não é? Não dá pra. É um E negócio que muitas você vezes, consegue explicar. muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa separação, ela não acontece porque o amor acabou, mas ela acontece Aham, porque, lembra que eu falei do mecanismo de autodefesa? A pessoa aham, começa a muito mais valorizar o que o outro tem de dificuldades ou daquilo que não se identifica, do que com aquelas qualidades que eles vivenciaram ainda no início desse relacionamento. Foi perdido? Se foi perdido, eu penso que é sempre momento de ser resgatado, né? A aham. terapia de casal é muito interessante nesse sentido, né? De primeiro fazer um levantamento dos aspectos que você considera que o seu casamento não está bom, identificar qual é a linguagem de amor um do outro e depois trazer no processo terapêutico a dificuldade de cada um e no final, essa família, né, ou esse casal decidir se realmente eles querem fazer essa separação. Aham, Porque lógico. na maioria das vezes não, na maioria das vezes o desgaste com as discussões e com os ataques, eles eram tão grandes que eles não veem outra possibilidade, mas tem outra possibilidade, é de Sim. resgatar tudo isso. E eu falo É, isso assim com eu, essa eu costumo, motivação eu porque é costumo possível. dizer, eu costumo dizer que o processo, o nosso tempo, na verdade, ele tá já deu uma hora, não é assim, Nossa, nós que vamos ter rápido. mais 20 minutos aí de acréscimo, tá bom? Mas é assim, eu costumo dizer para as pessoas que o processo de reconstrução, ele é muito mais difícil do que a própria construção. Então, se você edifica um prédio no lugar errado e precisa destruir aquilo para poder construir em outro lugar, é um problema. É igual o casamento, porque você precisa desmanchar todo aquele alicerce, toda aquela estrutura que foi construída, Sim, fazer uma limpeza no terreno, fazer uma terraplenagem, tirar todo o entulho, todo o lixo, e aí vai ficar um terreno limpo. Aí você precisa ir para um outro lugar, fazer uma outra fundação, construir uma outra estrutura, aonde você vai edificar essa casa e isso vai ser firme, vai ser hoje o que você está vivendo, por exemplo. Não é com o senhor Richard. exatamente. Eu já quero. Eu sei que o Rick está nos assistindo aí com o Érico e com a Lorena. No finalzinho nós vamos apresentar a tua família, tá bom? Nós vamos mostrar aí o Rick aí deixar a mulherada aí de 30 anos atrás aí olhando e falando assim, meu Deus, André arrebentou. O do bom Rick, lembra que você chamava? Do bom Rick, aham, do bom Rick. Né? Amém. Mas é isso mesmo, Fabiano. Olha, eu quero assim deixar para vocês que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, né? Como eu disse, muitas vezes nós banalizamos sintomas que são expressados pelo nosso corpo, ou são expressados até de forma fisiológica ou pelas nossas mentes, pela cognição, eu falo, né? E nós não damos muita atenção. Quando a dor é física, nós tomamos uma medicação, geralmente ainda postergamos ir ao médico. Mas é muito Aham. importante, sabe? Se cuidar, fazer uma higiene que eu falo, né? De você ter uma prática de todos os dias, você
e deitar-se e pensar como é que está a minha vida, como é que eu estou me sentindo, sabe? Sabia que autocuidado e uma automassagem, ela é muito importante, uma automassagem até dos nossos pensamentos, e deitar sendo grato, e levantar fazendo planos, também já sendo grato, ou seja, nós precisamos de uma higiene, de um cuidado para não adoecermos, porque primeiro, algumas vezes essas doenças elas vêm primeiro a nível emocional e mental e depois somatiza para o Aham. nosso físico, né? Mas por quê? Porque nós estamos tão no piloto automático, tentando cuidar às vezes de outras pessoas e não nos cuidamos. Esse negócio de automassagem, eu gosto muito de fazer uma automassagem na Cris de noite, mas ela fica Ai, muito brava. Às vezes ela não curte muito, não. Vai pra lá com essa massagem. Essa massagem tem outra intenção. Eu falo, que é isso, mulher? Deixa de ser assim. Já tá mais começa assim, né? não é? Ela fala, tem que depositar, passa o dia todo. Eu falo, que Aí é você isso? fala para ela, Você nem não, vem hoje eu no... vou só fazer a massagem. Eu falo assim, não vem não, que você é facinho. Vai, vem pra cá, eu vou te ajudar. André, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que elas tiverem interesse em conversar com você, como é que elas podem te conhecer? Quais são os meios que elas podem te conhecer? Eu quero mandar um abraço já aqui para o meu amigo pastor Marcelo Adriano, lá do Itaquerão Church. Seu Corinthians perdeu pro meu Palmeiras. O da André também, ó. Não fala isso, senão o Rick não vai querer vir aqui. Não, ele tem que vir com a camisa do Palmeiras. Então, Fabiano, hoje o acesso a esse autocuidado, ele está muito mais flexível e muito mais fácil, né? Aham, As pessoas antes elas tinham que procurar consultórios, né? Mas algumas coisas boas nos aconteceu, né? Agora, durante essa pandemia e o nosso isolamento, que foi essa flexibilização. O atendimento online, as consultas online, elas já existiam desde 2018, mas nem todo mundo aham. conhecia, né? E agora não. Agora eu costumo fazer os acolhimentos. As pessoas podem conhecer a minha página no Instagram, agora no Facebook, Qual né? é a sua página no Instagram? Ela chama @psi underline Andréa Dubovic, tudo junto. Olha aí, o Vou pedir Eric para o já meu filho coloca o colocar nome. aqui no comentário. É, isso, fala para ele colocar aí. Eu queria saber como é que faz para colocar aquele comentário fixo lá, chique do pessoal. Não sei nada desse negócio, mas eu vou aprender ainda, vou ficar bom. Então, a Eu página do também. Facebook, quem quiser entrar em contato com você pelo Facebook, Pode olha lá, o também. Eric já colocou aí, ó, para você poder colocar, ó, a Andrea E Dubovic. Lá no Instagram tem um link que dá acesso direto ao meu WhatsApp. Então, algumas pessoas clicam lá nesse link e já me fazem pergunta direto pelo WhatsApp. Às Ah, vezes, que para legal. querer conhecer melhor, às vezes, para pedir uma orientação, não tem problema nenhum, faz parte desse meu propósito e eu atendo assim com muito respeito e com muito amor. Aham, amém, ó. Sigam o André Dubovic no Instagram, @PSI underline Andréa Dubovic, ou André do Bom Rick, né? Isso, Andréa do Bom Amém, Rique. amém. E deixa eu te fazer uma pergunta já, né? Quase que finalizando. Como é que você hoje olha para Jesus e a transformação que ele fez na sua vida e ele vem fazendo dentro da sua casa? Fabiano, eu sou muito, muito, muito grata a Deus, a ponto de dizer para ele, mas o senhor me ama demais, né? O senhor me ama muito mesmo. Nós falamos aqui de transformação e quando eu comecei o meu processo de aceitar Jesus como o Senhor da minha vida, não é fácil. Fazer as mudanças de hábitos, costumes, não é fácil, né? Me reconhecer e me olhar as partes que não eram boas não foi fácil, mas Deus tirou de mim aquele sentimento de rejeição, de que eu não era amada, Amém. de que eu tinha que controlar o outro para poder ter posse. Então, assim, Deus mudou a vida da minha família.
Deus realizou os meus sonhos na psicologia. Eu tenho, assim, testemunhos grandiosos de sonhos projeto de Deus em estudo. Então, Deus é a minha razão e a minha inspiração. Eu não faço nenhum atendimento na minha vida que eu não faça uma oração antes, pedindo para que eu não quero só a sabedoria, que a saúde e que o meu conhecimento me direcione, mas eu quero aquela que Deus me direcione, que eu seja um instrumento dele para a vida daquela pessoa. É assim que eu faço. Amém. Glória a Deus. É, a pastora Cléo está dizendo assim, ó, que bênção conhecer pessoas como você, Andréa, que cuidam de pessoas com foco em Jesus. Deus te abençoe grandemente. Olha, Deus abençoe muito. Eu creio assim que vamos chamar o Amém. povo para conhecer aí a tua família? Vamos mostrar. Só não Vamos, pode entrar aí né? com camisa do Corinthians, hein? Senão eu vou zoar mais. Não, ele veio sem camisa do Corinthians. Chama Mas ele lá. tá de camisa, né? Ah, sim. Você acha que eu ia deixar ele aparecer aqui sem camisa? Ah, vamos lá, vamos conhecer essa família linda, não Eu é? quero Vai sim. ser uma honra, queridos. Olha, quando vocês conhecerem o Rick, vocês vão ver já assim, o Rick é um cara que eu amo muito ele, né? Apesar de eu fui na casa dele esses dias, ele não estava. Esses dias não, né? Antes um pouquinho da. Olha ele aí, ó, o Rick. Parece aí dar um Foi. Olha sorriso, aqui, Rick. a minha família linda. E olha aí, a Lorena, a Lorena é amiga do Samuel do PKXD, né, Lolo? Muito, né, Lulu? É, mais ou Opa, menos. A Lorena. Ah, ela não tá me ouvindo, verdade, né? Não tem como ela me ouvir porque é, vocês estão de fone. Ah, é. é. Eu às vezes dou essas. Eu chamei o Chico esses dias e a família dele, aí eu tava falando da família deles, mas ele de fone e ninguém me escutava e todo mundo foi embora. Eu falei, não, não é pra ir embora. E aí eles voltaram, Chico, volta todo mundo. Aí todo mundo voltou, mas é por isso. Mas Rick, nós estávamos aqui falando, eu vi que você acompanhou aí. É uma honra muito grande, meu irmão, saber essa transformação que Deus fez na tua vida, não é saber assim que você permitiu o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida, no teu caráter, não é? Eu costumo dizer que uma das coisas que Deus mais quer trabalhar e dela. E assim, hoje para mim poder ver você, ver o Eric, né? Olha, eu tava vendo esses dias a foto do Eric, eu falei, parece que eu tô vendo o Rick há 30 anos atrás, igualzinho, né? Mesma cara. Então Verdade. assim, hoje ver essa família tua, Rick, muito estruturada em Deus, ver assim o que o Espírito Santo de Deus, cara, tá fazendo na tua vida é um motivo muito, muito, muito precioso. E isso edifica a minha fé. Porque isso faz com que eu creia que é possível restabelecer uma família, que é possível restabelecer um casamento que havia se partido, é possível restabelecer bases preciosas através de Jesus. Cara, você é um exemplo muito, muito, muito grande aí de superação, de que Deus ele pode de fato fazer uma transformação na tua vida, viu? É verdade. Fabiano, nós nem tivemos tempo, né, de contar tudo, mas eu creio que através da nossa vida, assim, na época, a minha família, né, materna, ainda não conhecia Jesus. Aham. Depois, a família do Rick também, toda hoje conhece Jesus, né? Glória a Deus. Então, essas experiências difíceis, elas foram necessárias, porque um propósito maior de Deus, né? Já havia e ele iria acontecer, porque nós fomos escolhidos para isso. E hoje as nossas famílias, tanto a minha como a do Rick, elas vivem com Jesus. E isso é o mais importante. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, não é, de ter feito parte desse processo no início, de Sim, hoje ver vocês muito bem, não é, de ver assim vocês podendo. A Andrea estava até preocupada, né, Rick, porque ela falava assim, ai meu Deus, como é que eu vou falar uma hora? Eu não tô acostumada a falar assim ao vivo, eu sou meia. Mas você viu, ó, já falou 1h20, não é? E ainda dá tempo de falar mais um monte. O pessoal tá falando aqui assim, ah, já encerrou, mas falar alguma coisa, Rick? Dá boa noite aí para você, a paz. Deus foi maravilhoso na minha vida.
Conheci minha família depois mesmo que eu conheci a Deus, aí eu fui dar mais valor, ver o quanto eu era importante na vida da André e dos meus filhos. Sou muito agradecido a você, a ela, tudo que me ajudou a conhecer Jesus. Amém. Que bênção. Nós somos gratos, rapaz. Vocês são um testemunho vivo de que Jesus pode transformar a vida de uma pessoa e de que vale a pena lutar pela sua família. Parabéns, Rick. Parabéns, Andréa. Parabéns, Eric. O Verdade. pessoal, ó, quem não ouviu no começo, aquele menino lá atrás, o Eric, ele tem um canal no YouTube, Eric Supermix. Então vocês se inscrevam lá no canal dele. É um canal muito bacana para a galera, para os filhos de vocês. É um canal que não tem palavrão, não tem essas coisas. É um canal muito bacana mesmo para você poder fiscalizado por uma psicóloga, não é? E por um pai linha É, dura, não é? Então vocês podem acessar lá. Acessem também o canal do Samuel Papadópolis Gregório. Samuel nós fazemos ali a supervisão sim. também. É um canal muito legal. Ele fala do joguinho. Mas enfim, gente. Quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre libertação, vocês podem entrar em contato conosco através do Facebook mesmo da igreja, Primeira Igreja Batista Independente em Osasco. Você pode estar mandando um WhatsApp para a gente através do telefone 4557-6256, que é o telefone da igreja, é o WhatsApp da igreja. Não é? Você pode estar mandando um WhatsApp se ficou alguma dúvida. Você pode procurar a Andréa também através do Instagram dela, ela vai te responder também, tá bom? Então que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, que vocês, ó, a Aline entrou agora há pouco, Deus abençoe a Aline é nossa prima joinvilense agora, não é? Mora lá em Joinville, Deus A irmã abençoe a mais sua vida, nova. é a caçula, não é? Deus abençoe muito, que o Senhor abençoe a todos vocês. Só lembrando a nossa agenda da semana que vem, não é? Agora nós temos mais gente. A semana que vem nós vamos estar falando com o pastor Tiago do Rio. O pastor Tiago é um ex-pai de santo, ex-homossexual. Ele hoje é pastor, casado, meu irmão. Vai ser uma história poderosa, poderosa, poderosa. Então, assim, não deixe de estar conosco, não deixe semana que vem. Vai ser algo muito precioso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. André, considerações finais, quer mandar um beijinho para alguém? Eu quero dizer que eu sou muito grata por esse tempo. Falar da minha profissão e falar de Deus é algo que me deixa muito feliz, né? Então, eu sou muito agradecida, eu sou agradecida por cada pessoa. Eu vi que tinham muitas pessoas aqui que conheciam, né, a nossa trajetória, que cuidaram de nós, e eu não esqueço de nenhuma delas. Então, eu louvo a Deus e depois eu louvo a Deus por ter pessoas, por Ele sempre ter preparado pessoas que cuidaram de nós. Eu sou muito grata a cada paciente que eu vi também que tinham pessoas aqui. Eu sou muito grata, eu aprendo com cada um de vocês também, né? E é isso, muito obrigada. Ó, a Um Aline tá abraço falando que grande ela... para Isso. A Aline tá falando que ela já tá faz tempo. Nós que não percebemos, perdão, Aline. Deus abençoe você. E a Adriana falou que se você não mandar um beijo para ela, ela vai contar 5 coisas que ninguém Ai, sabe de você. a Adriana se comportou bem, né? Eu tô decepcionado com ela. Não quero mais saber de você assim, não, Adriana. Pelo amor de Deus. Não dá. Não gostei. Eu achei mais legal na da Regiane. Da Regiane elas trocaram farpas, né? Nós vimos que as duas precisam de fazer um mapeamento e perdoar uma a outra, porque uma roubou o namorado da outra. Foi um negócio meio assim, não Viu? sei, né? Foi. Ainda bem que a Adriana já casou, hoje está casada com um negão abençoado também, não é? Deus tem sido bondoso. Mas, gente, Deus abençoe todos vocês. André, muito obrigado pela disponibilidade desse seu tempo. Eu acredito que isso vai fortalecer muito a vida de muitas pessoas. Esse testemunho Sim. depois ele vai estar na página do YouTube da igreja. Ele vai sair do Facebook, porque no Facebook fica subindo legenda. E lá no YouTube, ele vai ter apenas a nossa conversa, o nosso bate-papo. Então amanhã, na página da igreja, Primeira Igreja Batista Independente em Osasco, nós vamos ter já esse vídeo disponível
no YouTube, tá bom? Deus abençoe pastor Marcelo Adriano, Deus abençoe pastor Francisco Schmitz, pastora Cléo Schmitz, Deus abençoe a minha esposa linda, pastora Cris, te amo, meu amor, Deus abençoe meu filho Samuel, chegar em casa hoje, Hoje vai você ter vai ganhar massagem, minha filha. autocuidado. Vai ter tudo que ela quiser. Ela é aleluiada, essa mulher. Ó, estão perguntando aqui, a Andréia também roubou o namorado de alguém? Roubou não, né, Andréia? A Andréia não roubou ninguém de ninguém, porque ela conheceu o Rick, já casou com 13 anos, devia estar aprendendo a escrever, já estava namorando. Deu nem Ainda tempo. bem que o tempo acabou. Ó, Caso, né? Gente, eu sempre tento, né, bagunçar um pouco com alguém, mas vocês viram que a Andréia, ela continua uma pessoa muito séria, não deu certo. Então, Andréia, Deus abençoe muito, um beijo no seu coração, que o Um Senhor te abraço para você. fortaleça e que as bênçãos Amém. de Deus estejam sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu vou orar por Amém. você e por todos que estão conosco aí. Amém? Vamos sim, amém. Pai, nós te damos graça por esse momento tão precioso que o Senhor Sim, nos Deus. deu. Nós acreditamos que o Senhor de fato é o Senhor Salvador. Faz com que o homem, Senhor, ele possa receber a esperança de uma transformação. No livro de Ezequiel, capítulo 37, o Senhor fala que aquela cidade, Senhor, ela estava totalmente perdida, era um vale de ossos secos. Mas o Senhor levou o profeta Ezequiel àquele lugar para que ele pudesse restaurar aquela cidade. Nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor transformará a vida de todas as pessoas. Eu abençoo pelo nome de Jesus todos os nossos irmãos que participaram conosco, que estavam conosco, que ouviram essa palavra. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, sejam eles abençoados e o teu nome glorificado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Olha só, Amém eu vou e tentar amém. vou tentar uma agenda com o pastor Xande, o Alexandre da Van. Vai ser um negócio top. O mês de setembro, meu irmão, nós vamos ter um povo aleluiado. Deus abençoe a ideia, Deus abençoe a todos vocês. Amém. E é isso aí. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Obrigado por estar conosco. Obrigado por participar, por nos doar esse tempo tão precioso. Que o Senhor possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. E pastor Marcelo, não é querendo falar não, mas o Palmeiras arrebentou, meu irmão. Vai, Palmeiras. Deus abençoe. Ah, Deus abençoe meu amigo Cazu. Cazu, beijo no seu coração. Doutora Karina, Tati Campos, Regiane, Denise, minha prima, Deus abençoe. Deixa eu ver mais quem. Adriana, agora que elas começaram a falar que a Andréia tinha pegado namorado de não sei quem, mas não vamos nem falar disso para não arrumar mais briga lá para ela. Gente, Deus abençoe todos vocês e até mais. Até segunda-feira que vem.